Bom dia, pessoal. Hoje nossa aula vai ser um pouquinho diferente. Vai ser uma aula gravada e, e ao final dessa aula eu vou deixar uns exercícios com vocês. Um exercício bem simples, mas o conteúdo novo que eu vou iniciar hoje, semana que vem vou terminar, tá bom? Bom, na última aula, nos últimos conteúdos, eu comentei com vocês sobre dois circuitos, né? O circuito série, então falei sobre o circuito série, vou desenhar ele aqui, né? Só para a gente relembrar um pouquinho, né? O meu circuito série, ele tem, né, o circuito que eu passei para vocês, ele tem algumas características, né? Então aqui, isso aqui é um circuito série. Então são três características que tem meu circuito série, tá? O meu circuito série, ele tem a primeira característica que é do RT. O RT é a soma de todas as resistências. RT é igual a R1 mais R2 mais R3. Falei isso para vocês. Falei também que a minha corrente que circula sempre será a mesma, porque eu não tenho nenhuma divisão de corrente, divisão de circuito, algo parecido, tá? E comentei com vocês também que a tensão da minha fonte, que é 10 volts aqui, ela se divide entre os resistores. Então quer dizer o quê? Esse 10 aqui é dividido um pouquinho para esse resistor, um pouquinho para esse e um pouquinho para esse aqui. Aprendemos isso. Aprendemos também no circuito, o outro circuito. Circuito paralelo. Então esse aqui é nosso série. E o circuito paralelo. Tá? Circuito paralelo tem algumas características também, que só pertence ao meu circuito paralelo. Então, esse paralelo aqui, ele tem 3 resistores. E primeira característica do RT. O RT tem que ser menor que a menor resistência. Então, por isso eu tenho uma fórmula com 3 resistores, que é essa aqui, R1, R2 mais R3. E uma fórmula quando eu tenho somente 2 resistores. Né? R1 vezes R2, R1 mais R2. Então eu tenho duas fórmulas, mas uma coisa eu sei, o RT tem que ser menor que a menor resistência. Isso aqui tem que acontecer. Outras coisas que eu sei, a tensão total, vou pegar verde também, tensão total, ela é a mesma em todos os pontos, ó, é tudo 10 volts. Outra coisa eu sei também, que a minha corrente, ela vai se dividir. Por que que ela vai se dividir? Porque eu tenho vários nós no meu circuito. Olha aqui, ó, é um nó, é um nó, é um nó. Então, quando eu tenho um nó e eu tenho o sentido da corrente, a minha corrente vai um pouquinho para cá e um pouquinho para cá. Quer dizer o que que ela dividiu? Dividiu minha corrente, ó. O sentido da corrente é esse aqui e é esse aqui. Tá? Então esse é meu sentido da minha corrente, tá? Circulando para cá, ela se dividiu. Então vamos chutar. Se aqui eu tenho IT, aqui eu tenho I1 e I2. Uma coisa eu sei. O meu IT é a soma de I1
mais I2. Porque se eu somar esse e esse aqui, tem que dar meu IT, que é de onde está saindo todos os meus fluxos de elétrons. Legal, professor. Isso aqui é a teoria do série e do paralelo, que já comentamos, já falamos, já calculamos, caiu na P2, caiu na recuperação, né? Só que agora a gente vai aprender um circuito um pouco diferente. Circuito misto. O que é um circuito misto? Circuito misto é a junção do série e paralelo. Então agora eu não tenho mais um circuito separado. Eu tenho todos esses dois circuitos juntos. Vamos à brincadeira então, vamos ver como é que funciona. Então, né, o que a gente vai ver? Primeiro, vou falar algumas características, vou demonstrar o meu circuito. Nessa também de demonstração, vamos fazer uma análise, vamos fazer o cálculo a princípio, que será hoje, somente do RT. Tá bom? Somente o RT. Tem outros cálculos que a gente vai fazer com o circuito misto, mas eu vou deixar para a próxima semana, tá? Então, primeiro, somente o cálculo de RT. Legal. Vou demonstrar e a gente vai analisar também. Então, vamos partir para a nossa característica. O meu circuito série e o paralelo também tem característica, né? E eu mostrei para vocês essa característica. Então, característica do circuito misto. Vou pegar minha canetinha, pegar verde, aqui. Bom, característica do circuito misto. Primeira, então, opa, deixa eu pegar aqui a setinha do mouse. Agora foi. Característica do circuito misto. Primeiro, ele é um série dentro de um paralelo. Todo circuito misto, ele pode ser um série. Então, primeira característica, série dentro de um paralelo. Ou ele pode ser, né, um paralelo dentro de um série. Como assim, professor? Então quer dizer que eu tenho, a princípio, esses dois circuitos. Ou eu vou ter um série dentro de um paralelo, ou um paralelo dentro de um série. A partir daí, eu posso ter centenas, dezenas, milhares de circuitos. Série dentro do paralelo, dentro do série, dentro do paralelo. Paralelo dentro do série, dentro do paralelo, dentro do série. Então eu tenho uma mistura de vários circuitos. Mas o princípio deles está aí. Série dentro do paralelo e paralelo dentro do série. Quando eu tenho esse cara aqui, eu vou analisar como série. Quando eu tenho esse cara aqui, eu vou analisar ele como paralelo, como o nome diz. Então quer dizer, eu tenho maneira certa de calcular o meu circuito? Não, porque depende da formação de como ele foi feito, como que o meu circuito foi feito. Legal, professor. Vamos ver se é tudo isso o circuito. Vamos ver. Então, nosso primeiro circuito aí, ó. Qual circuito é esse aí? Né? Então, primeiro, eu sei que ele é um circuito misto. E qual é a característica dele? Ele é um série dentro de um paralelo. Antes de falar onde está o série, onde está o paralelo, vamos dar nome aos bois aqui, ó. R1, R2, R3, R4. Então temos 4 resistores no circuito misto. Eu sei que ele é um série dentro de um paralelo. Agora, onde está o série aqui? O série está no R2 e R3, os dois séries. Então quer dizer, tudo que eu tenho aqui
pertence à característica do série. Tá. Bom, legal. E depois eu tenho um paralelo, que é o que sobrou do meu circuito. Lembrando, toda vez que eu tenho que calcular o meu RT, né? Meu RT em um circuito misto, né? Eu tenho, antes de chegar no RT, as minhas REQ. O que é REQ? Resistência equivalente, tá? Então, resistência equivalente, depois eu vou chegar na minha resistência total. Bom, e analisando esse circuito aqui, ele é um série dentro de um paralelo. Qual é a menor resistência desse circuito aqui? A menor resistência é a de 50 ohms. Só que ele está em série com o de 100 ohms. Tá? Então, uma coisa eu sei, o meu RT ele tem que ser menor que 100. Por que menor que 100 e não menor que 50? Porque, na verdade, esses dois resistores é um só. É um resistor em série. Agora vamos ver como é que isso funciona, né? Vamos analisar o circuito. Aí, ó, analisando o circuito. Primeiro que eu sei, vamos dar nome de novo aqui aos bois. Né? R1, R2, R3, R4, tá? Eu sei que o R2 e R3 é o mesmo circuito. O R2 e R3, ele é um circuito, né, aqui série. Então, sempre que eu falo primeiro circuito, então série dentro do paralelo, é o circuito que vai ser a minha resistência equivalente. Vai ser o circuito que eu vou calcular primeiro. Então, quanto que daria o RT nesse circuito aqui? Somente o RT, tá? O RT, primeiro eu tenho que calcular o meu série, que é o REQ. E o série é meu R2 e R3. Então, vamos lá. REQ é igual a R2 mais R3. REQ é igual a 100 mais 50. REQ é 150 ohms. Terminei meu circuito? Não, agora eu tenho que achar quem? Meu RT. Só que é o seguinte, o que eu fiz com esse circuito aqui? Eu transformei esse circuito aqui em um paralelo. Como? Eu transformei esses dois resistores, o R2 e o R3, em um só. Ele ficou assim, ó. Vou desenhar aqui no cantinho, ó. R1, REQ, R4 e a minha fonte. Então, quem é esse cara aqui? R1. E esse cara? REQ. E esse cara? R4. E aqui continua com 12 volts. Legal. Como que fica a minha fórmula do RT? Então, vou desenhar aqui embaixo. Ó. RT tem espaço, né? RT é quem? É o meu 1, que é um circuito com mais do que dois resistores, dividido por 1 dividido por R1, mais 1 dividido por REQ, mais 1 dividido por R4. Professor, cadê o R1, R2 e R3? Está aqui dentro, ó. Vou pegar aqui, ó, vou dar uma setinha para cá assim, ó. É esse cara aqui, ó. Então vamos lá. Então, ó, 1 dividido por 1 dividido por 100. Mais 1 dividido por 150. Mais 1 dividido por 150. Quanto que dá isso? Não sei. Deixa eu colocar já um aqui em cima, que isso eu sei que continua. Vou pegar minha calculadora. Então vamos lá. Peguei minha calculadora. Deixar aqui num lugar mais visível. Né? Pegar 1 dividido por 100. Opa. 100. 0,01. Legal.
Vamos lá. 0,01 mais 1 dividido por 150. Pega a calculadora. Dividido por 150. 0,0066. Então vamos lá. Zero, 0,66. É isso? Vou fazer o cálculo de novo só pra gente ver se eu errei alguma coisa, né? Vai saber. Tá mais sozinho aqui, desse lado. Então, ó, 1 dividido por 100, 0,01. 1 dividido por 150, 0,0066. Opa, agora vamos fazer o outro aqui, ó. Que eu já sei o resultado. 0,0066. Tá? Então pronto. Por quê? Porque também é 150. Não é isso? Isso mesmo, ó. 150, 150. Vamos então agora fazer a soma de tudo, ó. 0,01 mais 0,0066 mais 0,0066. 0,232. Então vamos lá. 0,0232. Quanto que isso dá? 1 dividido por 0,0232. 43,10 ohms. 43,10 ohms. Cheguei aqui ao meu RT. Bom, primeiro fiz esse cara aqui e esse cara aqui em série, porque é o primeiro que eu falo e que eu analisei. Depois eu fiz em paralelo. Quando eu fiz em paralelo, eu simplifiquei, porque esses dois resistores aqui virou um só. Virou um, desenhar de rosa aqui assim, ó, com 150 ohms. Tá bom? Aí esses virou um circuito paralelo e acabei fazendo a conta do paralelo. Tem outras contas que a gente pode fazer. Exemplo, quero descobrir o I1, I2 e I3. Mas vou deixar para a próxima aula isso aqui, tá bom? Segredinho para vocês. Continuando, né? Um outro circuito. Já analisamos esse e calculamos, tá? Um outro circuito. Qual circuito é esse? Lembrando, é um circuito misto. Agora, qual é a característica? Ele é um paralelo dentro de um série. Lembrando, onde que está o paralelo? Está aqui, ó. Por coincidência, está, ó, R1, está no R2 e R3 também. Mas não é sempre não, tá? Bom, e se ele é paralelo, quer dizer que eu vou calcular primeiro. Vamos lá fazer o paralelo primeiro desse cara. E ver o que acontece. Tá aí, ó. Deixa eu apagar tudo. Lembrando, ele fala que é paralelo primeiro. Então, o paralelo é REQ. Por quê? É uma resistência equivalente e a resistência equivalente é uma resistência anterior à resistência total. Quantas resistências equivalentes eu posso ter no meu circuito? Dezenas, milhares, várias, tá bom? Mas nesse caso é uma resistência equivalente, né, do meu paralelo.
Tá aqui, ó. É do meu paralelo. Porque é o cara que eu falo primeiro. Então vamos lá. Calcular. Então vai ficar R2 vezes R3, R2 mais R3. Então vai ficar 100 vezes 50 mais 100, opa, mais não, dividido por 100 mais 50. Então vai dar 5.000 dividido por 150. Vamos ver se vai dar tudo isso mesmo. Então, pegando minha calculadora. Então vamos lá. Primeiro, 100 vezes 50, 5.000. 100 mais 50, 150. Então é 5.000 dividido por 150. 33,33. Bom, que circuito é esse? Não é um paralelo? Então, 33,33 ohms. Não é um circuito paralelo? O circuito paralelo tem que respeitar a regra do RT. RT é menor que 50, verdadeiro. Então quer dizer que está dentro. É válido, né? 33. O que eu fiz com esse circuito aqui? Eu transformei esse circuito nesse cara aqui, ó. Que circuito é esse? O série. Esse é o R1, REQ e R4. Transformei esses dois caras aqui em um só. Molezinha. Transformei os dois em um só. Então ele ficou nesse cara aqui. Quem que eu tenho que calcular agora? O série. E como que calcula o série? RT. Opa, tá aqui. RT é igual a R1 mais REQ mais R4. RT é 200 mais REQ 33,33 mais 50. RT é igual a 283,33 ohms. Cheguei no meu RT. Agora, se a gente for analisar aqui, eu tenho mais coisa aqui, ó. Meu circuito passa por aqui, chega aqui, olha o que acontece. Vem um pouquinho para cima da corrente e um pouquinho para baixo. Vou mudar de cor aqui, pegar um verde. E quando chega aqui, essa corrente sobe de novo e o azulzinho desce. E forma um amarelo novamente. Aqui, ó. Então quer dizer o quê? Que aqui eu tenho IT. Aqui que está passando um azulzinho é I1. Ou IX, I0, entendeu? É um nome que eu dei, corrente 1. E aqui é corrente 2. É aquela história, né? Eu tenho aqui, né? Aquele exemplo. Tenho aqui um nó, outro e aqui. Só que aqui ele está deitado, aqui ele vai estar em pé. Se a minha corrente está chegando por aqui, o que ela fez? Ela veio um pouco para cá, um pouco para cá. Então quer dizer o quê? Essa corrente se dividiu um pouco para cima, um pouco. Mas dividiu quanto? Não sei, a gente tem que calcular isso depois, tá bom? Mas a princípio, somente o cálculo do meu circuito misto, somente o cálculo do RT. Tudo bem? Então olha aqui, fizemos o primeiro, né? Vou deixar, né? Esse aqui é um exemplo, né? Vou deixar aqui, né, outro exercício, um outro exemplo para vocês calcularem. Então deixa eu... Esse aqui a gente acabou de calcular, esse também, só que eu deixei na lousa porque a gente vai fazer esse exercício. E eu vou deixar esse carinha aqui para vocês, ó. Então,
mesmo circuito, só mudei os valores, tá? Quero o RT desse cara, vamos dar nome aos bois, sem ofender ninguém aí, né? Então vamos lá. Aqui, ó. Vamos dar nome. Então esse é o circuito 1, esse aqui é o R1, R2, R3 e R4. Esse é o circuito 2, R1, R2, R3 e R4. Beleza? O que eu quero? O RT. O RT. Molezinha. Que circuito é esse aqui? É um série dentro de um paralelo. E esse cara aqui? É um paralelo dentro do série. Quem eu calculo primeiro nesse cara aqui? O série. Depois o paralelo. Nesse cara já é inverso. É o paralelo e depois o meu série. Tá bom? Quero o cálculo dos dois. Tá? Próxima aula a gente vai começar corrigindo e já vamos partir para o cálculo do paralelo. Beleza, pessoal? Vou tirar um print daqui para vocês resolverem e postar como atividade para mim. Olha que atividade fácil, hein? Então vocês vão postar como atividade para mim, lá no Classroom. Beleza? Então, até mais. Essa atividade vai ficar disponível até 1h35. Então, vocês têm aí um tempinho para calcular. Tá bom? Beijinho, beijinho. Tchau, tchau, pessoal.